Olá pessoal, eu sou a Ariane Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós aqui estamos na 10ª temporada e quem diria, depois de mais de 150 episódios em nosso canal, chegamos à 10ª temporada, uma longa trajetória, e eu convido você mais uma vez a ativar as notificações, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar todas as segundas-feiras, religiosamente um conteúdo novo, um executivo, uma empresa nova que traz muitos insights aqui para você transformar não só o seu negócio, mas também para se aprimorar como profissional de mercado. E eu convido você também a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, acompanhar todas as postagens do Portal Customer. Hoje nós somos o principal portal de conteúdo de notícias sobre experiência do cliente, sobre atendimento do Brasil e também o principal e maior podcast sobre este tema, como eu comentei, com mais de 150 episódios em nosso canal. Já atingimos mais de 200 mil visualizações no YouTube e também aí já estamos um número mais do que o dobro disso lá no Spotify. Portanto, mais uma vez, convido você a ativar a notificação para não perder nenhum conteúdo. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito, a nossa missão, eu vou passar um vídeo aqui para você chancelar um pouco mais do que eu estou dizendo. Acompanhe e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos de volta aqui, eu vou falar um pouco sobre o patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder em soluções em telecomunicações omnichannel, para transformar a jornada de seu colaborador, para transformar a jornada de seu cliente e proporcionar experiências fantásticas. E para você conhecer um pouco mais sobre a solução, eu vou passar uma vinheta rápida aqui e já voltamos. Lembrando que eu vou deixar todas as informações do nosso patrocinador da temporada, especial para você falar com o time da NICE e não perder nenhum conteúdo de como auxiliar a sua empresa tecnologicamente a transformar tudo isso em realidade. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E convido você, empresa que desejar patrocinar uma temporada, a falar com o nosso time. Estamos deixando aqui as informações de como você se conecta com o nosso time para patrocinar um episódio ou uma temporada completa. E agora eu estou aqui com a nossa convidada, enfim, do dia, um setor muito importante do nosso país, que movimenta alguns milhões da nossa economia. Mas antes de entrarmos neste assunto, eu vou convidar a nossa convidada a se apresentar, falar um pouquinho sobre a história, sua trajetória profissional. Já muito bem-vinda, uma honra te receber aqui no podcast Comitê de Clientes. E para que o público te conheça, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional. Muito bem-vinda. Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, ser a convidada do dia. Bom, meu nome é Cleiser Kurashima, eu sou médica veterinária, só que eu nunca atuei efetivamente na clínica. Eu acabei entrando aí, na verdade eu caí de paraquedas no mundo do marketing e me apaixonei. Então eu já tenho quase... Vou completar, né, 20 anos de profissão. Eu comecei muito jovem, tá, gente? Não vou entregar a idade. Mas eu me encantei, me apaixonei pelo marketing e ainda mais no marketing pet, né? O pet é um mercado incrível. Trabalhar com pets, eu não tenho nem como explicar a alegria que a gente tem, né? No entanto, eu tô aí há tanto tempo trabalhando nesse mercado e a gente fica muito feliz, né? Da minha carreira, vamos dizer assim, né? Eu tenho muito orgulho de tudo que eu participei aí ao longo desses anos e eu pude acompanhar muito a mudança desse mercado ao longo dos anos. Incrível. Bom, eu sou mãe de pet, de dois irmãos, 2 meninos, gatinhos, tem 3 aninhos, né? Mas sempre tive pet a vida inteira, né? A gente... Em casa é uma alegria, porque eu falo que todo dia eu chego em casa, tá os 2 ali sentadinho, abre a porta, tá os 2 ali já me esperando, porque já sabe que tá chegando, assim. Então, realmente, a gente fala que é mãe de pet com muito orgulho. Tenho um filho de 2 pernas, normal, né, que a gente fala, e os filhinhos de 4 patas, que são meus 2 meninos. Então, eu falo que só tenho menino em casa.
Como que você... Fala um pouquinho da empresa, você está lá quase 20 anos nesse desafio, na mesma empresa. Conta um pouco da história da empresa, como é que você entrou e como tudo isso desenrolou em 20 anos. É muito tempo, muita resenha. É verdade, é muito tempo mesmo. Eu entrei, eu trabalho na Pet Society. A Pet Society, ela foi fundada em 2004. Né, uma empresa 100% brasileira. Eu entrei recém-formada, né, então eu tinha acabado de me formar na veterinária e entrei. Na época que eu entrei, a gente ainda estava começando todo o processo de registro dos produtos, né? Então, eu entrei bem no comecinho, eu pude acompanhar, assim, toda a evolução da empresa e por isso que eu falei que eu acabei acompanhando a evolução do mercado. Então, na época, eu comecei como assistente de marketing, como eu falei, eu caí de paraquedas no marketing, e aí eu fui construindo toda a minha carreira dentro da área de marketing. Por alguns anos, eu acabei estando à frente de alguns outros departamentos, não só o do marketing. Então, teve uma época que eu fiquei pelo menos uns 2 ou 3 anos cuidando da área de pesquisa e inovação, que depois eu vou falar um pouquinho, né, que a empresa ela investe bastante nisso, mas sempre com um pezinho dentro do marketing, né? Eu fui construindo, então fui passando por todas as funções, fui subindo de cargo e hoje, desde 2021, eu assumi a diretoria de marketing da empresa, né? Então foi uma carreira aí longa, passei por todas as etapas, consegui, eu acho que em termos de carreira profissional foi muito enriquecedora, por quê? Eu pude acompanhar tudo. Então, desde o nascimento da empresa, pude acompanhar todos os desenvolvimentos de outros departamentos que, ao longo dos anos, eles foram se formando, foram se desenvolvendo. A equipe, né, vamos dizer assim, todos os colaboradores, que na época eram poucos, hoje a gente tem quase 200 colaboradores diretos dentro da empresa. Então, assim, é uma coisa muito bonita, é uma história muito bonita que eu vejo que da evolução da Pet Society e eu não consigo separar da minha evolução profissional, até pelo tempo que eu tô lá com eles, né? Conta um pouco sobre a história da empresa. A história da empresa, eu já entendi que ela é junto com a sua empresa. A empresa cresceu com você lá dentro. Exatamente. Mas conta um pouquinho a missão da empresa, o porquê que ela nasceu, o que ela entrega para o mercado. Tá, vamos lá. Então, essa empresa, na verdade, para contar um pouquinho da história da empresa, eu preciso contar um pouquinho da história dos fundadores da empresa, né? Então, os fundadores da empresa, eles são a Marli e o Luciano, eles são um casal, né? Se conheceram na faculdade, na época de farmácia, em Ribeirão Preto, na USP. E eles, desde o começo, já tinham no DNA deles essa questão de empreender, né? Então, desde o comecinho, eles já foram detectando necessidades do mercado e eles começaram aonde? Trabalhando com farmácias de manipulação. Mas não a Marli, né, no caso, ela teve até uma farmácia de manipulação e pôde sentir na pele tudo o que essas farmácias passavam na época para comprar matéria-prima para poder fazer, né, as prescrições e tudo mais, principalmente com relação a ativos. E aí eles começaram fazendo o quê? Bem pequenininhos, comprando matérias-primas, fracionando em quantidades bem pequenininhas, suficientes para atender as farmácias de manipulação, e começaram a atuar nesse mercado porque não tinham, eram só distribuidores que vendiam quantidades mesmo fracionadas grandes para as farmácias. E a partir daí eles criaram uma expertise muito grande na distribuição de ativos, principalmente farmacêuticos. Depois eles passaram pela parte, né, de ativos cosméticos, mas sempre na área de distribuição de insumos, de matérias-primas. Só que chegou um momento da carreira deles que eles perceberam que eles precisavam diversificar. Eles queriam diversificar, porque quem é empreendedor empreende sempre, né? E quando chega um momento que eles acham que não dá mais para ir além, eles querem diversificar. E como eles tinham já uma expertise muito grande nessa área cosmética, eles pensaram, a gente poderia muito bem entrar com uma linha cosmética humana, né? Só que, se eles entrassem com uma linha humana, eles iam ser concorrentes dos clientes. Então, eles falaram, não, isso aqui não é legal. E aí, eles, olhando, pesquisando, acharam o mercado veterinário. Só que, na época, isso deve ter sido em 2002, 2003, por aí, eles estavam pensando mais na área veterinária mesmo, de medicamentos. Então, eles viajaram, foram para um congresso super famoso nos Estados Unidos, para buscar parceiros que tinham produtos veterinários, na época, medicamentos, para importar e trazer para o Brasil para distribuir. Só que aí chegaram lá, acharam produtos incríveis, fizeram acordos, só que na hora que eles chegaram no Brasil, eles viram que não era tão simples assim. Tinha uma legislação vigente que precisava de registros, de um montão de coisa, porque a gente sabe, né, aqui depois na hora que a gente vem para a realidade, é um pouquinho diferente. Coisa, exato. Aí, infelizmente, eles tiveram que declinar todos os acordos e eles falaram, bom, então a gente vai ter que ir para um lado que não seja registro, que sejam produtos, na verdade, isentos de registro. E aí eles viram que a área de higiene e beleza não necessitava de registro. Era um produto somente de cadastramento pelo Ministério da Agricultura, né, que rege aí as regras do mercado veterinário.
E aí eles começaram a se aventurar nesse mundo. Como eles já tinham um know-how de formulações cosméticas para humanos, eles aliaram o conhecimento na época de uma veterinária, que era conhecida deles, que foi até a nossa primeira responsável técnica da linha, a doutora Ivana Carvalho, e juntaram, então, as necessidades dos pets, as diferenças de pele, enfim, de todas as particularidades de cada espécie, né, de cão e gato, com a expertise que eles já tinham em formulações. E aí, sim, surgiu a Pet Society. Na época que eu entrei, eles nem, na minha entrevista, por exemplo, eles não podiam nem falar o nome da marca, porque ainda estava em processo de registro. Eu meio que entrei apostando que ia dar certo, né? Aí depois que efetivamente eu comecei a trabalhar, eu vi a marca, vi tudo, mas assim, eu comecei lá atrás mesmo, pude acompanhar todo o processo de registro e tudo mais. Então, a partir disso, a gente começou a ter essa linha de produtos, e na época, assim, como eles, a Marli e o Luciano, eles atuavam muito fortemente nesse mercado cosmético, eles vieram com ideias muito bacanas para o mercado pet, vamos dizer assim. Não era nem pet naquela época, acho que era quase animal mesmo, porque era uma coisa muito, muito atrasada ainda, né? Mas eram ideias extremamente revolucionárias, porque assim, naquela época, quase 20 anos atrás, a gente falava de produtos concentrados. Imagina um shampoo concentrado que você tem que diluir. Hoje em dia é muito mais comum, né, a questão ecológica, né, de rendimento e tudo mais. É muito mais comum a gente escutar esse tipo de coisa e aceitar. Mas naquela época foi uma confusão, porque como assim diluir produto? Imagina. Na época a gente tinha alguns produtos bem assim diferentes. Então a gente lançou, além dos shampoos tradicionais, a gente lançou shampoo tonalizante para pelo branco, para pelo preto, para pelo dourado e castanho. A gente tinha esmalte para unhas, a gente tinha mechas coloridas, a gente tinha corretivo para a área dos olhos. Então eram coisas muito diferentes para a época, que muitas vezes as empresas usavam, os pet shops, né, na época, eles usavam shampoos humanos, sabão de coco, detergente. Então, assim, era uma coisa... Mas, ao mesmo tempo que era uma coisa muito diferente, foi o que chamou a atenção para a marca. Foi o que chamou a atenção para os produtos. E aí, a gente começou a fazer um movimento no mercado que eu acho que foi extremamente positivo. Quando a gente conversa, principalmente com as pessoas que estão há mais tempo no mercado, muitos deles, eles falam, né? Houve uma divisão de águas entre antes da Pet Society e depois da Pet Society. Porque a Pet Society, quando ela entrou no mercado, ela fez uma movimentação positiva no sentido de elevar o mercado. Então, quando a gente entrou, a gente se destacou demais do que tinha. E as empresas que estavam já no mercado, elas tiveram que se movimentar para se posicionar um pouco mais próximo. E muitos outros entrantes vieram na sequência. E hoje, quando a gente olha para o mercado, né, eu acho que quem está aí nos assistindo, que tem pet em casa, sabe a quantidade de produtos e serviços que hoje existem, né, para os pets, né, sejam eles cães, gatos, até exóticos, né, tem muitos roedores e tudo mais, e isso tudo, eu acho que a gente tem aí uma pontinha de contribuição e a gente fica muito feliz com relação a isso, né, de ter movimentado o mercado e transformado o mercado que mesmo na pandemia foi considerado um setor essencial. Né? E o apoio, né, dos pets na pandemia, acho que para todo mundo, né, foi muito importante. Com certeza, as pessoas passaram a ficar mais em casa, teve uma explosão até do mercado de adoção, movimentou de fato muito. E como que é fazer marketing para pet? Olha, eu vou falar como Pet Society, é um desafio muito grande. Então, por exemplo, além do tutor e do pet, a gente tem o lojista, a gente tem o profissional de estética animal, né, o tosador. Então, assim, tem muitas pessoas envolvidas. Então, a gente tem que, lógico, dependendo da comunicação que a gente quer e com quem a gente quer falar, a gente muda o nosso tom de voz, né? Então, por exemplo, dentro da Pet Society, a gente tem marcas que se comunicam diferentemente com esses públicos. A gente tem a linha... eu esqueci do veterinário também. O veterinário também é importante. Então, dentro da Pet Society, a gente, para falar do veterinário, a gente tem uma linha específica para o veterinário, né? Uma linha de prescrição, não são medicamentos, mas são dermocosméticos e alguns outros produtos oftálmicos, pediátricos, né? De bem-estar, que são de prescrição veterinária. Então, para falar com o veterinário, a gente tem uma linguagem, ora um pouco mais técnica, ora um pouco mais branda, porque, de qualquer forma, apesar do veterinário ter que prescrever, é o tutor que tem que entender e comprar para poder utilizar no pet, né? A gente tem várias marcas voltadas para o varejo, que são linhas que a gente fala que são linhas de consumidor,
que você pode encontrar aí nas principais lojas, é um outro tom de voz, quando a gente fala com o tutor, e dentro dessas marcas de consumidor, dependendo da marca, tem um tom de voz diferente, então cada marca, né, a gente tem uma marca que ela é um pouco mais prática, que ela visa o banho divertido, que assim, dar banho em casa pode ser divertido sim, então a gente tem uma marca, que é a marca Bips, a gente tem uma marca um pouco mais ecológica, eco-friendly, que é a linha Mega Amazon, que é um outro tipo de público, ou é aquele público que já gosta de coisas mais leves, mais naturais, ou aquele público que gosta mais de aventura, de sair para fazer trilha com o pet, de, sabe, viajar e viver intensamente junto com o pet. Então, a gente tem outras marcas que trabalham nesse sentido. E a gente tem a linha profissional, que é a linha Hydra, que aí sim a gente tem uma interlocução direta com o tosador, né, com o groomer e com o lojista, porque às vezes o groomer quer, mas o lojista, que é o patrão, né, vamos dizer assim, ele não quer comprar. Ou às vezes é o inverso, o patrão quer comprar, mas o groomer não quer usar. Então, a gente tem que ter um tom específico para cada marca. E assim, é um desafio muito grande. Por isso que dentro da empresa hoje, a gente segmenta as áreas. Porque senão, o profissional do marketing tem que ficar virando a chavinha, né? Vamos apertar agora a chavinha do consumidor, vamos apertar a do profissional. Então, a gente tem equipes diferentes para que a gente possa trabalhar de uma forma mais efetiva e conseguir cada vez mais comunicar diretamente com os clientes. Essa é uma estratégia bem interessante para clusterizar dentro da própria empresa, porque ele se torna especialista naquele nicho, naquele produto, e de fato são vários interlocutores na cadeia de produção. E como que é o desafio da empresa, hoje vocês como uma das grandes referências do mercado, proporcionar a experiência do cliente, tendo vários clientes ao mesmo tempo. Tem o cliente pet, tem o cliente veterinário, o cliente lojista, o cliente tosador, tem vários clientes nesta equação. Como que é fazer hoje experiência para tantos clientes, num mundo que só se fala hoje de tendência de experiência? É verdade. Olha, vou dar um exemplo, por exemplo, da linha profissional. Eu vou falar um pouco mais da linha profissional, porque desde o começo, né, lá da história da Pet Society, a gente construiu a nossa base mais sólida de clientes dentro dessa categoria, né? Por isso que hoje, quando a gente fala qual que é a marca referência para a utilização de produtos profissionais, é a marca Hydra, né? A gente conseguiu, principalmente a gente conseguiu entender a grandiosidade da marca que a gente construiu em 2017, foi quando a gente, 2017, quando a gente virou as marcas, porque antes era tudo Pet Society. E aí, em 2017 virou Hydra. E a gente percebeu como que os clientes ficaram enlouquecidos quando a gente apresentou uma marca que era exclusiva para o profissional, ou seja, somente o profissional poderia utilizar daquele produto para poder oferecer o melhor serviço para o cliente, né? Hoje a gente não tem produtos Hydra para venda, para uso em casa, né? É mais um uso profissional mesmo. E a gente percebe pelos depoimentos que a gente recebe, os feedbacks dos clientes, principalmente porque dentro daquela história lá de produtos revolucionários, a gente precisava ensinar os clientes a como utilizar o produto, porque pensa, eles estavam acostumados a usar um produto puro, né, pronto uso. E aí eles tinham que diluir, eles tinham que ter ferramentas para poder diluir e usar da forma correta. Então, a gente começou lá desde trás a trabalhar muito a questão educacional. A gente fazia muito evento, palestras, workshops e convidava os clientes para poder participar. E isso foi um marco muito decisivo na criação dessa experiência que o nosso cliente profissional e o nosso cliente lojista que compra os produtos para utilizar dentro do Bentosa, né, do centro de estética, porque eles agradecem muito, porque eles aprenderam muito, porque não era só ensinar o produto, a gente sempre ensinava alguma técnica, alguma dica. Então, isso foi uma coisa que a gente começou lá, efetivamente, nível Brasil, em 2005. Ou seja, a Pet Society foi fundada em 2004. Em 2005, a gente já estava fazendo palestras no Brasil inteiro, trazendo esses clientes para dentro da marca, para dentro dos produtos, para dentro da empresa. E isso a gente continua até hoje. Inclusive, a gente tem um super evento, um evento para mais de 600 profissionais de estética animal que a gente organiza uma vez por ano. Vai acontecer agora em março do ano que vem também. E nesse evento, são 600 profissionais, 2 dias com a gente, intensos, dentro de um hotel fazenda fechado, tendo cursos o dia inteiro, vivenciando com os palestrantes. E os palestrantes, para as pessoas que estão assistindo, né, a palestra, eles são ídolos. É como se fosse um cantor, um ator. E estar ali perto deles faz com que não só a experiência educacional seja agregadora, mas também a experiência de vida, sabe? Aquela proximidade que eles conseguem ter de almoçar ao lado do ídolo, de tomar café da manhã ao lado do ídolo, de poder conversar e falar assim, oi, eu sou a Kleiser, sabe? Eu vim lá, sei lá, vem gente do Brasil todo, eu sou lá de Belém do Pará, tô aqui em São Paulo, vim aqui especialmente te conhecer, sabe? Isso é uma coisa muito legal. E pra gente, que é surpreendente, é que em toda edição, a gente sempre pergunta, primeiro, a gente sempre faz 2 perguntas. Quem tá vindo pela primeira vez?
porque o ano que vem a gente completa 15 edições. Uau! É bastante. E pergunta, qual é o público, né? Quem é veterinário, quem é tosador e quem é lojista e tudo mais. E primeiro, a gente percebe que tem muita gente nova no mercado entrando. Ou seja, é um mercado em expansão, em crescimento. Muito. Porque sempre tem gente nova. Eu vi uma estatística uma vez que hoje, no Brasil, a gente já tem mais pet shops e lojas de cunho, né? De trato animal, somando ali lojas de pet veterinários do que padarias. Mas tem mesmo. Padarias. Tem mais pet do que padarias no Brasil. Tem ruas, assim, que a rua é inteirinha cheia de pet, né? De pet shops, assim. E é um mercado muito, muito, vamos dizer assim, ele é novo perante aos outros mercados, mas é um mercado que vem crescendo muito. Porque hoje, o tutor, ele busca outras coisas. Assim como a gente busca bem-estar da gente, ele também busca agora o bem-estar dos pets. Os bebês têm plano de saúde. Aí, tá vendo? Comem ração de qualidade, né? Tem plano de saúde, exatamente. Mas é isso. Então, é um mercado, assim, que movimenta muito e é um mercado muito gostoso. Porque passou daquela fase, assim, é que eu sou, né, das antigas. Então, na minha época, ração tinha 1 ou 2 marcas só. Hoje em dia tem uma infinidade. Tem muita gente buscando alimentação natural, né? Então, sim, são vários nichos que você pode trabalhar dentro do mercado pet. E tudo isso fomenta essa experiência. Então, falando um pouquinho dessa parte de profissional, eu acho que esses eventos, eles acabam fazendo praticamente uma imersão dessas empresas, vamos dizer assim, na marca, na empresa em si, né, nos produtos. E eu acho que isso pra gente é muito gratificante, porque a gente sabe que profissionais bem capacitados, eles conseguem desempenhar bons serviços e o mercado cresce, né? Então, é uma coisa muito interessante. Isso é de fato. E tem um movimento muito grande também das pessoas cuidarem diferente do seu pet. Então, antigamente, quando eu era criança, em casa a gente sempre teve animais, cachorros, gatinhos, etc. Mas é completamente diferente. Então, quando eu era criança, a gente tinha um cachorro no quintal que comia ração e comia comida e era um outro trato. Hoje, né, eu tive um mini poodle toy, que ele viveu 18 anos, completamente diferente. Ele ia a cada 15 dias no tosador, para cuidar do cabelinho, para cuidar do pelo, porque era branquinho, tinha um shampoo especial para pelo branco. Então, teve todo um trato e viveu 18 anos, né? Ficou bem idoso. Depois, meu filho quis ter gatinhos. Então, a gente teve um gatinho, agora a gente tem 2 gatinhos. Então, todo um trato. Então, hoje, eles têm plano de saúde. Hoje eles têm caderneta de vacina. Quando eu era criança, meu cachorro não tinha caderneta de vacina. No máximo era vacina de rábica. No máximo era vacina de rábica da prefeitura. Era isso. Não era campanha da prefeitura. Hoje não, tem vacina todo ano. Tem caderninha igual criança. Igual criança. E tem plano de saúde, tem cuidado com a arcada dentária. É um filho. É um filho. É um membro da família. É um membro da família. Se naquela época, né, alguns pets viviam bastante tempo, hoje eles vivem muito mais. Porque os recursos que existem são infinitos, né? Desde da parte de prevenção, porque hoje em dia, né, assim como a gente busca a prevenção da nossa saúde para longevidade, para qualidade de vida, os tutores também buscam isso para os pets, porque é uma dor muito grande quando a gente perde, né? Os nossos filhinhos. Então, assim, o máximo que a gente conseguir prolongar essa vida e uma vida feliz, né, junto da gente vai fazer. Então, tudo isso envolve cuidados. Então, o pet vai muito mais ao veterinário fazer check-ups, a alimentação, os medicamentos ou os produtos que a gente utiliza, a gente toma mais cuidado, né? E o pet não fica exposto ao frio, né? Ele tá em casa, dormindo na cama com a gente, embaixo do cobertor, aquela coisa, né? Tá ali com a gente. Então, tudo isso, eu acho que o mercado já era emocional, hoje em dia ele está extremamente emocional. Muito. Extremamente emocional. Mas, da mesma forma, é muito gostoso isso. Porque a gente vê que a gente é muito mais feliz quando a gente tem um pet em casa, né? Por experiência própria. Você chega assim, enlouquecida dentro de casa, seja pelo trânsito maluco da cidade, seja por algum problema que esteja passando no trabalho, ou na família, enfim. Na hora que você chega em casa e olha pro seu pet... Não tá aquela carinha assim. Aí você fala, esqueci de tudo. Que problema pode me abalar com essa coisinha mais fofa que eu tenho aqui me dando carinho, sabe? Sem me julgar, sem nada. Então, eu acho que isso é muito gostoso. Né, essa companhia que eu acho que a gente adquiriu ao longo aí da nossa evolução como ser humano, que é uma companhia que a gente não vai deixar de ter nunca. Nunca. E falando um pouco dos profissionais da área de tendências de mercado, o que você enxerga como futuro de tendências para 2024? Como inovar no mercado que vocês já são super inovadores, né? Mas como pôr aquela cerejinha do bolo, como você enxerga aí o futuro do mercado de experiência pet? Olha, é um desafio muito grande, eu falo, né?
como profissional e como empresa, vamos dizer assim. Quem está há muito tempo no mercado ou quem é referência no mercado, essas situações, né, elas demandam muito mais queima de neurônios, vamos dizer assim. A gente tem que se dedicar muito mais do que, às vezes, um novo entrante que, às vezes, pega por um caminho, dá uma copiada, uma modificada e vai. O mercado já está desbravado. Então, a Pet Society, por ela ter esse DNA inovador e sempre querer estar um passo à frente do mercado, um passo à frente da concorrência, ditar tendências, a gente trabalha muito forte, né, com tudo. Então, o que acontece? Dentro da empresa, vamos dizer assim, a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, quando envolve produtos, que tem mais de 15 profissionais ali trabalhando o dia inteiro, pensando nas estratégias ou nas formas que a gente vai colocar. Mas para a gente é muito importante, assim, não só entender que momento o mercado está, né, inovar sim, mas também colocar produtos que sejam produtos comerciais, né, vamos dizer assim, que não sejam produtos tão malucos, mas normalmente a gente consegue colocar produtos que, de certa forma, acabam gerando tendência. Por quê? Porque a gente tem, vamos dizer assim, uma vantagem competitiva de que, como os fundadores e toda a equipe ela já está um pouco mais familiarizada com essa questão do intercâmbio de experiências fora, ou seja, a gente tem acesso a novos ingredientes, a novas tendências, seja no mercado humano e no mercado veterinário de fora, que a gente consegue trazer para o Brasil. Então, lá fora, para você ter noção, a gente, se for olhar, o Brasil é o terceiro maior mercado, né? Estados Unidos, China e Brasil. A gente conseguiu recuperar o terceiro lugar. A gente tinha perdido, mas a gente recuperou. Os Estados Unidos, ele é quase metade de todo o mercado pet. Só que os Estados Unidos está muito atrás do Brasil, em termos principalmente de serviços. Né, lá nos Estados Unidos, tudo que é serviço é muito caro. No Brasil, não. A gente consome muito serviço. E isso faz com que a gente ganhe uma vantagem muito grande de, inclusive, colocar produtos inovadores para fora do Brasil. Né? Então, assim, o que a gente percebe é que o Brasil hoje, ele está diferente, o mercado ele está diferente, mas trabalhar o mercado fora, às vezes, é mais fácil no sentido de conquistar o cliente do que no Brasil. Porque lá fora eles estão tão para trás que qualquer coisa diferente que você apresenta, eles falam, uau, como a gente não pensou nisso antes? Né? E a gente vê muito isso. Né? Eu acho que, voltando à tua pergunta, eu acho que é muito isso. É pensar um pouco fora da caixa, mas ao mesmo tempo com um pé no chão. Né? Ver o que realmente é importante ter no mercado, que é relevante para o consumidor, seja ele o tutor, seja ele o pet, todos aqueles interlocutores que a gente já comentou, mas também, em primeiro lugar, visando segurança. E segurança para quem? Para todo mundo. É segurança para o pet que usa, é para o tutor que, de repente, vai aplicar aquele produto, o profissional que, às vezes, vai manipular. Então, assim, a segurança é em primeiro lugar, é o nosso critério primordial para qualquer coisa que a gente vai fazer. Né? Então, assim, o desafio é grande. Estamos aí, a Pet Society todo ano lança produto, já tem vários produtos no forninho. Provavelmente em agosto do ano que vem, que é a nossa principal feira, né, que acontece, a Pet South America é a feira que a gente apresenta. E eu já tenho a fama na empresa de que eu não dou spoiler, ninguém tira o segredo de mim. Tá certo. Podem até ameaçar. Segredo é segredo, gente. Podem até ameaçar, mas eu não entrego. Mas assim, o que a gente garante tudo que a gente apresenta para o mercado são produtos ou tendências ou serviços que foram muito bem pensados, muito bem elaborados para que a gente possa vender, comercializar com tranquilidade e os usuários possam usufruir realmente dos benefícios daquele produto. Perfeito. Muito obrigada pela sua contribuição. Insights riquíssimos, não só do mercado pet, mas como olhar para o consumidor, como olhar para várias personas ao mesmo tempo da jornada e como trabalhar tudo isso com muita paixão. E você tem paixão quando fala na voz, no olhar, em todo jeito é paixão ali de cuidar e muito amor por toda a estratégia de ter construído. Parabéns mais uma vez e te convido às considerações finais, uma despedida, uma mensagem para o público que está nos assistindo, nos ouvindo. Bom, primeiramente, obrigada, né? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho do mercado pet, que é minha paixão, acho que vocês já perceberam, né? Então, assim, o mais importante,
cuidem muito bem dos pets. Eu acredito assim que ninguém sabe a fórmula secreta de como cuidar bem dos pets, mas no fundo vocês sabem o que é melhor. Então sempre sejam atentos, né? Busquem informações, busquem indicações, seja para serviços, seja para produtos, seja para qualquer coisa que vocês forem fazer com os pets. Eles vão com certeza transformar a vida de vocês. E para você que não tem pet, eu aconselho a ter um, não importa qual, pode ser um peixinho, pode ser um ratinho, né? Um hamster, pode ser um cachorro, um gato, enfim, mas tenham pets, porque eles transformam a nossa vida, eles deixam o nosso dia a dia muito mais leve. E para você que tem interesse em conhecer mais do mercado pet também, se quiser entrar em contato com a empresa, a gente vai ter o maior prazer de receber todos vocês lá. Inclusive, deixo o meu convite também, quando vocês quiserem conhecer a nossa indústria. A gente sempre deixa as portas abertas, porque hoje ela é uma indústria referência, não só em termos de produto, mas em termos de estrutura, boas práticas e tudo mais. Então, assim, fica aí o meu convite para conhecer um pouco mais da empresa, e a gente abre as portas também. Então, muito obrigada e espero que o programa seja um sucesso. Com certeza, muito conteúdo. Muito obrigada. Mais uma vez, já aceito o convite, que eu digo que eu já quero conhecer a fábrica. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Lembrando que nós vamos deixar todos os contatos aqui da nossa convidada para você entrar em contato. E Bente, todo mundo gosta, né? Podem fazer, será uma honra. Eu já aceitei o convite, espero que todos vocês também aceitem. Pessoal, até a próxima segunda. Um grande abraço para vocês. Convido mais uma vez a seguir, ativar as nossas notificações para você não perder nenhum conteúdo do podcast e também lá do Portal Customer. Eu sou Uriale Voidella e espero você na próxima segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal! Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.